No programa anterior, nós tratamos dos números decimais, exploramos o conceito, o significado destes números e vimos que eles surgiram lá das frações decimais, como uma outra forma de escrever essas frações. Essa foi a ideia do Stevin, você se lembra? Nesse programa, a gente vai continuar abordando os números decimais. Nós vamos apresentar aqui umas perguntas e as suas respectivas respostas. Essas perguntas dizem respeito a alguns aspectos um pouco intrigantes dos números decimais. São perguntas que muitas pessoas que começam a aprender esses números nos fazem. A primeira pergunta é a seguinte: eu vou digitar aqui na calculadora um número decimal. Está aqui. 7,2. Mas é 7,2 ou é 7,2? É ponto ou é vírgula? Qual é o correto? Acontece o seguinte: nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles sempre usaram o ponto onde nós usamos a vírgula. No Brasil e em muitos outros países, se usa a vírgula para escrever os números decimais. Mas eu repito, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles sempre tiveram o costume de usar o ponto onde a gente usa a vírgula. As primeiras calculadoras começaram a ser fabricadas nos Estados Unidos, com o ponto, portanto, no lugar da nossa vírgula. E aí a moda pegou. Nas calculadoras só se usa o ponto em vez da vírgula. Mas o que importa é o seguinte: se use ponto, vírgula ou qualquer outro sinal, o que interessa é o significado desse símbolo. O que importa é que o ponto ou a vírgula separam, deixando à esquerda as unidades, as dezenas, as centenas, etc., e do outro lado os décimos, os centésimos, os milésimos, etc. É isso que interessa. Você se lembra dessa representação dos números decimais? O quadradão representa a unidade, o inteiro. Dividindo o quadradão em 10 barras, cada barra representa um décimo. E dividindo a barra em 10 quadradinhos, cada quadradinho representa um centésimo. Portanto, a quantidade que está aqui representada é 1 inteiro, 1 décimo e 3 centésimos. Agora, este número decimal também pode ser lido assim: 1 inteiro e 13 centésimos. A segunda pergunta que eu lhe faço é essa: por que 13 centésimos? Para compreender por que é que se pode ler isto como 13 centésimos, vamos pensar assim. A barrinha que representa o décimo pode ser dividida em 10 quadradinhos, cada um representa o centésimo. Portanto, um décimo é a mesma coisa que 10 centésimos. Ler esta barra como um décimo ou como 10 centésimos dá na mesma. Agora, voltando ao 1,13 centésimos. É só pensar nesta barra como sendo 10 centésimos. Os 10 centésimos mais os 3 centésimos dão estes 13 centésimos. Está aí a resposta. A próxima pergunta se refere ao próprio nome oficial dos números com vírgula. Eles são chamados de números decimais. Por que esse nome? Por que números decimais? Para compreender isso, a gente vai ter que pensar um pouquinho a respeito do sistema de numeração que a gente utiliza. Vamos pegar, por exemplo, o 111. No 111, este algarismo 1 vale 100, vale uma centena. Este 1 não é 1, é 10, é uma dezena. E este 1, sim, é uma unidade. Repare que da esquerda para a direita, o valor do algarismo fica dividido por 10. De 100 para 10, a gente divide por 10, e de 10 para 1, a gente divide por 10. O sistema de numeração que a gente usa, inventado lá pelos hindus e difundido pelos árabes, ele é posicional. Isso significa que o valor do símbolo depende da sua posição. Isso nós já sabíamos. Agora, eu vou acrescentar aqui uma parte decimal a esse número. Depois da vírgula, vamos colocar um décimo e um centésimo. Agora, veja só. Esse símbolo, que é o mesmo que esse, aqui, ele tem outro valor. Aqui, ele representa um décimo, 0,1. E aqui, ele representa um centésimo, que é 0,01.
0,1 na escrita decimal. E olhe só como este ritmo se mantém. Divide por 10, divide por 10, dividindo a unidade por 10, nós temos 1/10, dividindo 1/10 por 10, temos o centésimo, e isso pode continuar. Este 1 é 1 milésimo. Na escrita decimal é 0,001. E dividindo o centésimo por 10, nós temos o milésimo. Veja então que o que se faz com os números decimais é manter o ritmo do sistema de numeração decimal, daí o nome, números decimais. O que se faz é prolongar para além da vírgula o que já se fazia antes dela. A próxima questão tem a ver com um aspecto bastante intrigante a respeito dos números. É o seguinte, eu peço a você que mencione 3 números entre 4,21 e 4,22. Com outras palavras, cite 3 números maiores do que 4,21, mas menores do que 4,22. Eu não sei se aconteceu com você, mas é bastante comum, numa primeira reação, as pessoas acharem que não existem números entre 4,21 e 4,22. Será mesmo assim? Será verdade que não existem números entre o 4,21 e o 4,22? Vamos pensar sobre isso. Imagine os números organizados como numa régua, como os marcos quilométricos de uma estrada. Primeiro 0, depois 1, 2, 3 e assim por diante. Nós estamos querendo números entre o 4,21 e o 4,22. Logo, eles devem estar entre o 4 e o 5. Por isso, vamos focalizar a nossa intenção nesse pedacinho aqui, no trecho da régua que está entre o 4 e o 5. Imagine que aqui a gente colocasse uma lupa ampliando esse intervalo. Veja o intervalo ampliado. O 3 ficou lá para trás e o 6 está lá na frente, depois do 5. Agora a gente vai imaginar esse trechinho entre o 4 e o 5 dividido em 10 partes iguais. Olha só. Aqui está o intervalo entre 4 e 5 dividido em 10 partes iguais. 4,1, 4,2, 4,3, assim por diante. Como a gente está buscando números entre o 4,21 e o 4,22, esse número deve estar entre 4,2 e 4,3. Então a gente vai imaginar de novo aqui uma lupa, ampliar o trechinho entre 4,2 e 4,3. Está aqui. O 4,1 ficou aqui para trás e o 4,4 está lá na frente. Você já percebeu o que é que nós vamos fazer agora? Vamos repetir a história. Vamos pegar aquele intervalo entre 4,2 e 4,3 e dividi-lo em 10 partes iguais. 10 porque o sistema é decimal. Agora aqui tem um detalhe. 4,2 é a mesma coisa que 4,20. Acrescentar 0 centésimos não muda nada. Então esse é o 4,2 ou 4,20 e aquele é o 4,30 ou 4,3. Dividindo em 10 partes iguais, aqui vai aparecer o 4,21, 4,22 e assim por diante. A gente chegou onde queria. Nós estamos procurando números entre o 4,21 e o 4,22. Vamos repetir a mesma história. Coloca a lupa, amplia aquele intervalinho. Atentando para o seguinte, 4,210 é a mesma coisa que 4,21. Acrescentar 0 milésimos não muda nada. Aqui está o 4,21, ali está o 4,22. Dividindo esse intervalo em 10 partes iguais, nós vamos ter aqui o 4,211, 4,212, 4,213 e assim por diante. Veja então que existem sim números entre 4,21 e 4,22. E a gente pode citar muito mais do que 3 números entre aqueles dois valores. Aliás, na nossa imaginação, esse processo não tem mais fim. A gente pode inventar quantos números quiser entre o 4,21 e o 4,22. É só repetir esse processo. Na matemática se diz que entre aqueles dois números há infinitos outros, tantos quantos a nossa imaginação quiser. No ensino tradicional da matemática, o erro é muito mal trabalhado. Ele é visto como coisa ruim, como coisa negativa. No entanto, pensando sobre o erro, a gente pode aprender muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Quando as crianças começam a aprender os números decimais, é comum
elas cometerem esse engano. 10 vezes 0,32 dá 0,320. Por que que isso está errado? É que 0,32 é a mesma coisa que 0,320. Afinal, a diferença entre eles é de 0 milésimos, ou seja, é diferença nenhuma. Portanto, multiplicando 10 por 0,32 não pode dar a mesma coisa. Agora, vamos pensar sobre esse erro. Por que é que as crianças fazem isso? Olha só, quando se multiplica 10 por 32, o resultado é 320. Isso está correto. E vejamos por quê. 10 vezes 30, 10 vezes 3 dezenas, é 300, é 3 centenas. Esse algarismo das dezenas vai parar aqui nas centenas. 10 vezes 2 é 20, ou seja, 2 dezenas. Este algarismo das unidades vai parar aqui nas dezenas, e o resultado tem 0 unidades. Na multiplicação por 10, coloca-se um 0 ao final do número, o que faz com que os outros mudem de posição. Quem estava na dezena vai parar na centena, quem estava na unidade vai parar na dezena. Só que, ao multiplicar 10 por 0,32, não funciona usar o mesmo princípio, porque colocando um 0 à direita do 0,32, os números não mudam de lugar, diferentemente do que acontece aqui. Portanto, talvez isso seja uma explicação para o erro das crianças. Elas fazem uma analogia, mas uma analogia que nesse caso não funciona. Vamos pensar com as regras do sistema de numeração decimal. Para multiplicar 10 por 0,32, esses 3 décimos multiplicados por 10 vão dar 3 unidades. E esses 2 centésimos multiplicados por 10 vão dar 2 décimos. Veja, agora sim houve mudança de posição. Quem estava na casa dos décimos passou para a casa das unidades. E quem estava na casa dos centésimos passou para a casa das dezenas. Ficou, portanto, multiplicado por 10. Pensando sobre os erros, se pode aprender muita coisa. E o que acontece é o seguinte: é impossível aprender tudo de uma só vez. Analisando os erros, como aconteceu nesse caso, a gente pode seguir adiante descobrindo uma série de coisas novas. Outro dia um amigo meu estava calculando quanto é que devia pagar de IPVA, aquele imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Ele seguia as instruções publicadas no jornal. E o jornal dizia que ele devia multiplicar o valor do carro dele por 0,04. Para simplificar as coisas, vamos imaginar que o valor do carro fosse 500. Então ele multiplicou 0,04 por 500. E aí ele percebeu uma coisa que ele não tinha ainda notado antes e veio com a seguinte pergunta. Multiplicando um número por 0,04, o resultado diminui. Por quê? Para começar, vamos efetuar essa multiplicação, a do 0,04 pelo 500, para ver qual é o resultado. Aqui na calculadora, eu vou começar digitando o 0,04 vezes 500, o resultado é 20. De fato, o resultado 20 é menor do que o 500. Agora, vamos, antes de responder a pergunta do meu amigo, entender a própria dúvida. Por que é que ele estranhou isso? É que a gente está acostumado a relacionar a multiplicação com aumentos. A multiplicação e a adição a gente naturalmente associa com aumentos, e a subtração e a divisão com diminuições. Então, é natural que ele tenha estranhado. Multiplicou o número por 500 e o resultado deu menos do que 500. Agora, para compreender isso, vamos pensar assim. Quando se multiplica 3 por 500, o resultado é 1.500. 2 vezes o 500 é 1.000. Uma vez o 500 é o próprio 500. E 0,04 vezes o 500, como a gente acabou de ver,
é 20. Agora, vamos pensar um bocadinho sobre esses resultados. Multiplicando o 500 por 3, 3 vezes o 500 é mais do que o 500, aumentou. 2 vezes o 500 também é mais do que o 500, é 1000. Uma vez o 500, como eu peguei só uma vez, não aumentou nem diminuiu, ficou o próprio 500. Agora, 0,04 é menos do que 1. Isso quer dizer que eu estou pegando menos do que uma vez o 500. Por isso, a diminuição. Mas tem um outro jeito de entender isso. Olha só, a conta é essa, 0,04 vezes 500. Nós estamos calculando 4 centésimos de 500. E para encontrar 4 centésimos, eu posso pensar assim. Primeiro eu vou achar 1 centésimo do 500. E para isso divido o 500 por 100. Para encontrar 1 centésimo do 500. 500 dividido por 100 é 5. Então, olha só, 1 centésimo do 500 é 5. Mas eu estou querendo 4 centésimos. Então é só pegar o 1 centésimo e multiplicar por 4. 4 vezes 5 é 20. Aquele resultado que nós tínhamos encontrado com a calculadora. Agora vamos pensar sobre isso. Para achar os 4 centésimos, a gente fez uma divisão e uma multiplicação. Só que a divisão foi por 100 e a multiplicação foi só por 4. Ou seja, a gente mais dividiu do que multiplicou. Está explicado então por que na multiplicação nem sempre a gente obtém aumentos. Eu disse que o meu amigo ficou surpreso porque a multiplicação que ele fez produziu uma redução e não um aumento. A surpresa vem do fato de que nós estamos acostumados a associar a adição e a multiplicação com aumentos e a subtração e a divisão com reduções. Mas olha só essa conta que eu vou fazer aqui na calculadora. Vou digitar o 3 e dividi-lo por 0,5, por 5 décimos. Agora, olha só o resultado. É 6. Fizemos uma divisão, dividimos o 3 por um outro número e obtivemos um resultado maior do que o 3. 6 é mais do que 3. Agora, como explicar isso? Como explicar que uma divisão provoque aumentos? Olha só esse esquema aqui. Vamos combinar que esse comprimento vale uma unidade. O triplo dele, portanto, está valendo 3. E 5 décimos, que é meio, é a metade daquele comprimento que vale 1. Nós dividimos o 3 pelo 0,5, pelos 5 décimos. E vamos usar aqui aquele significado da divisão, o quanto cabe. Dividir o 3 pelo 0,5 é descobrir quantas vezes o 0,5 cabe aqui no 3. Olha só, a resposta está nesse esquema aqui embaixo. O 0,5 cabe no 3 uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que foi o resultado obtido ali na calculadora. Veja só, o 1 cabe no 3 vezes, mas como o 0,5 é menor do que 1, ele vai caber no 3 mais vezes. Essa é a explicação para o fato dessa divisão provocar um aumento e não uma redução. E agora, para ver se ficou claro, uma última pergunta, um desafio para você. Quanto é que dá 3 dividido por 0,2? Quanto é que dá 3 dividido por 2 décimos? Para responder a pergunta, vamos usar novamente um desenho, uma representação gráfica. Este comprimento vale 1, o triplo dele é 3. E este pedacinho é 2 décimos, é uma fração da unidade. Esta fração cabe aqui dentro 5 vezes, porque afinal a unidade é o mesmo que 10 décimos, então ela contém os 2 décimos 5 vezes. Nós queremos dividir o 3 pelo 0,2. Vamos usar novamente aquele significado da divisão, o quanto cabe. Dividir o 3 pelo 0,2 é descobrir quantas vezes o 0,2 cabe no 3. Olha, eu acabei de dizer que o 0,2, o 2 décimos, cabe na unidade 5 vezes. 5 vezes aqui, mais 5 vezes aqui, mais 5 vezes aqui. O 0,2 cabe no 3, 15 vezes. Esse é o resultado da conta. 3 dividido por 0,2 dá 15. E, novamente, uma divisão que provocou aumentos. E, para entender isso, é só pensar assim. O 1 cabe no 3, 3 vezes.
Mas como o 0,2 é pequenininho, é muito menos do que o 1, ele vai caber no 3 muito mais do que 3 vezes. Neste programa nós trabalhamos os números decimais. Procuramos apresentar, propor e responder algumas dúvidas, algumas questões que são comuns entre as pessoas que começam a aprender esses números. E eu quero repetir mais uma vez, trabalhando, explorando o erro, a dúvida, se pode aprender muita coisa. Dinheiro na escola.